Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa revisão de história. Então, o que é importante vocês saberem para essa avaliação? Que no início, no século XX, no século XIX, o Brasil se consolida como o maior exportador de café do mundo. Isso vai dar bases para surgir uma elite cafeeira, que vai ser uma elite oligárquica. Que é uma elite oligárquica? É um pequeno grupo que tem poder político regional ou poder econômico regional, melhor dizendo, político e regional, ou econômico e regional. Nesse caso da elite cafeeira, ele tinha um poder econômico, mas eles não tinham poder político, eles não tinham autonomia política em relação ao governo central, porque o governo central era governado pelo imperador Dom Pedro II, ou seja, o governo era um governo monárquico, onde o imperador é quem mandava, ele era a figura central da política brasileira. Na página seguinte, 277, nós vamos ter a insatisfação com o regime imperial, porque nós vamos ter a insatisfação da elite cafeeira, em que tinha poder econômico, mas não tinha poder político e não podia intervir em algumas ações do governo maior, que era o governo monárquico de Dom Pedro II. Nós vamos ter uma insatisfação dos grupos de militares que saíram de uma guerra contra o Paraguai vitoriosos, mas acreditavam que não estavam tendo o reconhecimento merecido por parte do governo monarca, por parte do governo de Dom Pedro II. Assim, eles também ficaram insatisfeitos com o imperador, formando aí já dois grupos, elite cafeeira e grupos do exército. Também, a partir da década de 1870, surgem no Brasil grupos de políticos e intelectuais que defendiam a implantação do regime republicano. Veja, vários países, já agora se tornando países da América e Europa principalmente, já estavam se tornando repúblicas, Estavam acabando as monarquias e estavam surgindo repúblicas. Então tinham pensadores e políticos que defendiam a república no Brasil. Então esses grupos, elite cafeeira, militares e uma elite intelectual, civil, uma elite intelectual e política, vão querer destituir o governo imperial e fundar uma república no Brasil, Então, com a ajuda de militares, principalmente do Marechal Deodoro da Fonseca, membros do alto escalão do exército, aliado às elites oligárquicas e aos republicanos, que eram esses intelectuais e políticos que queriam uma república, porque fundaram o Partido Republicano no Brasil, em 1870, resolveram tomar o poder de Dom Pedro II, proclamaram a República, isso que vocês conhecem hoje, na data de 15 de novembro de 1889, proclamação da República no Brasil, um golpe, tiram Dom Pedro II do poder, mandam ele para o exílio, no caso, mandam ele de volta para Portugal, e assim é proclamado a República no Brasil. E a República é a forma de governo em que o poder é exercido por políticos eleitos por meio do voto da população ou de seus representantes. Aquilo dividido em três poderes: poder executivo, poder legislativo e judiciário, que é o período do sistema de governo, da forma de governo que nós vivemos até hoje, de 1889 até 2021, nós vivemos a República. Na página seguinte, 278, nós vamos ver o cotidiano dos afro-brasileiros na Primeira República. Porque o que é importante vocês saberem? Que em 1888 houve a aprovação da Lei Áurea, que diz o quê? Está decretado o fim da escravidão no Brasil.
O fim da escravidão também foi um motivo para as elites cafeeiras ficarem contra o governo imperial, tá? Lembre-se disso, porque a mão de obra era escrava. Quando os escravos foram libertos, cai-se a mão de obra dessa elite cafeeira, desses grandes donos de fazenda, onde eles agora vão ter que pagar por trabalhadores. Então eles vão ficar muito insatisfeitos e também vai ser um dos motivos para a queda de Dom Pedro II e a proclamação da República. Então, vamos ter em 1888, em 13 de maio de 1888, a aprovação da Lei Áurea. Porém, vamos ver que a população de afrodescendentes não vai ser beneficiada com essa aprovação da Lei Áurea. Vai ser porque eles se tornam livres, mas não vai ter nenhuma política social para esses grupos. Nós vamos ver que eles vão ter que vão agora para a cidade sem nenhuma educação, não tem trabalho, vão ter que fazer suas próprias casas de lata, de papelão, de restos de madeira, porque eles não têm moradia também, não tem casa, não tem educação, não tem trabalho. Muitos vão ter que continuar trabalhando para seus antigos senhores, numa situação muito parecida com a de escravidão, por comida, trabalhando por comida e por moradia, né? Então, vamos ver que não vai haver um pensamento voltado para essa população de ex-escravizados no Brasil. O que vão ter que morar nas periferias, né? Que vai surgir as favelas, né? Porque vão ser uma população marginalizada. A Constituição de 1891, onde Dom Pedro II foi deposto, vai haver um governo provisório, tá? Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e em 1891 vai ser aprovada a segunda Constituição do Brasil, onde ela estabelece o fim do poder moderador e a manutenção da divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito importante vocês saberem disso, né? Aprova que cada governo, cada presidente vai ficar por 4 anos sem reeleição, né? As províncias passam a ser estados, né? O país agora é laico, não tem uma religião oficial, agora ele é laico, ele não tem religião oficial. As eleições seriam diretas e com voto aberto, só poderiam votar homens maiores de 21 anos e que não fossem analfabetos nem mendigos, e as mulheres não foram citadas no documento. Muito importante saber disso. A política dos governadores que foi feita. A política dos governadores, né, era o seguinte: governo federal apoiava governadores, governadores apoiavam os coronéis nos pequenos municípios, os coronéis ameaçavam e davam favores à população. Essa população que votava apoiava os governadores e o governo federal, no caso, o presidente, né? Então, era assim que funcionava a política dos governadores, né? O governo federal, o presidente, apoiava os governadores que eram a seu favor, os governadores apoiavam os coronéis que eram lideranças políticas no município. Esses coronéis ameaçavam ou trocavam favores, sapato, um emprego, um saco de cimento, tijolo, uma vaga no hospital, né? Para essa população, e essa população em troca votava em quem os coronéis apoiassem, quem os coronéis mandassem, né? Nesse sistema vigorou uma política chamada política do café com leite, que era governantes, representantes do estado de São Paulo, que representava o café, e do estado de Minas Gerais, que representava o leite, se alternando na presidência da República. Então, ora era um governante que representava São Paulo, ora era um governante que representava Minas Gerais, que sentava na cadeira da presidência do Brasil, tá? Na próxima página nós vemos o coronelismo
clientelismo, que o coronelismo, né, era essa política dos coronéis no município. Esses coronéis que receberam esse nome porque eram antigos funcionários da Guarda Nacional do Império, né, que eram como polícias existentes em cada município. Esses coronéis tinham poder político e tinham poder econômico, né? Por isso eles controlavam muito a região no qual eles se firmavam. Levavam esse nome de coronéis, conseguiam controlar a população através do medo e através dos favores, e fazia com que surgisse o clientelismo. Essa troca de favores e esse medo que o coronel influenciava sobre a população, dava-se o nome de clientelismo. É bom vocês saberem dessa distinção: coronelismo, clientelismo e política dos governadores. O voto de cabresto, né, era aquele poder que os coronéis usavam para manipular as eleições, fazendo com que a população, os eleitores, votassem quem eles quisessem. Nas páginas seguintes, 288, nós vamos ver o processo de urbanização no Brasil, tá? Que o Brasil, muito apoiado na ideia de modernização da Europa, né, vai tentar mudar as suas principais capitais, as suas principais cidades, para dar um ar de paisagem civilizada, né? Civilizar a sociedade. Então eles vão alargar ruas, criar sistemas de esgoto, né? De saneamento básico, muito baseado no que acontecia na Europa, principalmente na França. E aí na página 290, vamos ter a mudança na capital brasileira, né? Que era Rio de Janeiro, onde teremos o bota abaixo e a revolta da vacina como dois dos principais acontecimentos da época. O bota abaixo foi aquele processo em que o governo municipal, o governo federal, o governo municipal do Rio de Janeiro mandam demolir vários cortiços, várias casas que existiam no centro do Rio de Janeiro, casas antigas abandonadas onde pessoas moravam lá, várias pessoas moravam lá. Essas pessoas vão ser despejadas sem nenhuma indenização, né? Vão ter que morar afastado do centro urbano, né? Vão ter que morar nas periferias. Essas casas serão demolidas para dar lugar a uma rua mais larga, uma avenida mais larga e outros prédios com fachadas mais bonitas e mais elegantes, que representasse a modernidade, né? Que deixasse para trás aquela imagem de período colonial, imperial que o Brasil tinha passado. A revolta da vacina foi uma prática feita pelo governo federal para evitar que várias doenças se propagassem, e nesse caso a doença era a varíola, né? Fizeram com que a vacinação da população fosse obrigatória, sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma educação, sem nenhuma divulgação do que era essas vacinas. Vacina era uma coisa muito, no caso não era rara, mas era nova na sociedade, principalmente brasileira, né? Já acontecia um pouco mais na Europa, porém na sociedade brasileira ela ainda era uma novidade, e sem informação a população passa a ser obrigada a se vacinar, o que vai gerar uma série de revoltas, tá? No ano de 1904, e essas revoltas vai levar com que o governo suspenda a vacinação obrigatória e passe a divulgar melhor o que era a vacina, quais eram seus efeitos, e aí a população aos poucos vai conhecendo e vai sendo vacinada. Lembrando que aqui é uma revisão para nortear o caminho que você vai fazer para a nossa avaliação, mas é preciso que vocês estudem, leiam com atenção para realizar essa prova, tá bem? Então, até quinta-feira, boa sorte, bons estudos, boa prova e tchau, tchau.